Vamos lá. Então, olha só, hoje a gente vai continuar transmitindo aqui, transmitindo aquela aula sobre hebraísmo, que é uma aula muito importante no campo da hermenêutica. Quer ver? Já está aqui, nosso slide prontinho. Vocês conseguem ver tudo certinho? Tá certinho aí? Sim, sim. Então, beleza. Vamos lá. Então, um hebraísmo muito importante no Antigo Testamento, que eu já expliquei para vocês, é o hebraísmo das sandálias. Deixa eu só aceitar aqui a irmã Deise. Aqui. Aceitar a irmã Deise aqui. Ok. Irmã Deise, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Tava dormindo não, né, Varoa? Oi? Tava dormindo não, né? Não, estou na gráfica, estou aqui. Hoje eu estou corrida, mas eu vou tentar acompanhar. Você trabalha na gráfica também? A gente tem uma gráfica aqui, aí eu estou com o material aqui. Olha que bem, você trabalha na gráfica também. Só que assim, a gráfica que a gente trabalha é coisa pequena, né? Mas eu trabalho na gráfica. Ah, que bom! Você vê, rapaz. Tem um camarada lá que ele é fera, design fera. Os melhores que eu conheço, assim, design gráfico. Muito bom mesmo. Ah, joia. Irmão, então vamos lá. Então, nós vimos na aula passada a respeito da questão de posse, né? Na Bíblia hebraica, na aula passada e retrasada, a ideia de lançar a sandália sobre um objeto. Então, quando eu lanço a sandália sobre um objeto, eu retiro a sandália, eu estou mostrando que eu sou inferior ao ambiente que estou e eu sou inferior à pessoa que está nesse ambiente. Então, é muito importante perceber que a ideia de sandália na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, não é uma ideia infundada, uma ideia comum, não. É uma ideia importantíssima. Tá? Exemplo, então, Moisés tira a sandália, eu expliquei para você que tira a sandália é uma expressão idiomática, o arrancar a sandália, mostrando que, além do território ser sagrado, eu estou lidando com alguém mais importante do que eu. Essa é a ideia. Tá? Ah, mas a sandália era egípcia, que não sei o que e tal. Isso a gente não tem como provar, e para mim não me parece ser um argumento bom, devido ao fato de você ter 40 anos que Moisés está na região de Midian, e uma sandália do Egito demorar 40 anos para ser consumida. Mas, enfim, o que nos importa ver e perceber é que não é o símbolo do Egito que é importante, mas é o símbolo da sandália para a cultura do Antigo Oriente Próximo, que a gente chama de Antigo Oriente Próximo. Então, a sandália faz referência a um item na qual quem usa mostra poderio, quem usa mostra que ele é mais importante do que quem não usa, e quem tira mostra que ele é servo. Ele está sob a autoridade de alguém. Um exemplo disso é quando João, o Batista, fala: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele nem diz usar sandálias. Ele nem diz colocar sandália, ele diz desatar. Porque desatar a sandália é a função do escravo mais inferior que existia no Império. Então, o escravo mais inferior, ele desatava a sandália. Então, quando ele está falando que vai desatar a sandália, ele está fazendo referência e mostrando que a pessoa de Jesus é tão importante, tão significante, que ele não merece fazer nada disso. Ok. Então, a gente tem uma outra representatividade importante de um hebraísmo, que é a ideia de felicidade. O que é felicidade? O que é estar suficiente? O que é estar completo dentro do Antigo Oriente Próximo, dentro da linguagem do Antigo Testamento? Exemplo, eu coloquei o Salmo 63, verso 5. A minha alma se farta, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. É um texto que está em Salmos, um texto poético, esse texto poético, e esse texto faz referência ao quê? A minha alma se farta. Ó, fartar, é importante observar essa palavra. Tutano, ó, como de tutano, e gordura. Aí ele compara isso, e a minha boca louva com alegres lábios. Ele fala essas três palavras aqui, que isso aqui é um paralelismo, linkado a essa ideia aqui, ó, boca te louva com alegres lábios. Porque ele está dizendo, se a minha alma está cheia, se a minha alma está farta, como de tutano, isto é,
como daquela gordura que tem dentro dos ossos. Se a minha alma está completa, então, o que vai acontecer? Eu externamente louvo o Senhor com lábios. Ele usa algo que está no interno, tutano, algo gordura que está no interno, e usa algo externo. Por quê? Quem está cheio por dentro vai liberar isso. Entende? É aquela ideia. A boca fala do que o coração está cheio. Isso é, você está completamente cheio, os teus ossos estão cheios, você está cheio, e por essa razão você expressa. Então, a expressão dos lábios é um resultado daquilo que você tem por dentro. Isso é importante, porque essa expressão gordura na Bíblia, tá, é uma ideia de felicidade. Então, por isso que a alma, olha só, a alma feliz, a alma generosa engordará. E gordura, ser cheio, né? Vamos colocar ser gordo nesse sentido, é uma pessoa farta. Porque imagina o seguinte, no período em que você não tem tanto pão para comer, você não tem tanta comida, imagina como é que era a sociedade. Imagina como que era a vida física, tá? Como é que a pessoa tinha uma alimentação muito precária de proteína. Uma pessoa pobre, comia carne uma vez por ano. Entende? Exemplo, o que você comia direto era pão, lentilha, você comia pão, o pão era feito de quê? Dos pobres, pão de cevada. Então você come você come um monte de tipo de cereais, só que proteína mesmo era pouquíssima. Por essa razão que você vai ver que o pessoal comia gafanhoto, e gafanhoto mesmo. Tá? Pegava lá, tirava as asas do gafanhoto, tirava a cabeça do gafanhoto e comia o gafanhoto. Por que fazia isso? Porque uma certa proteína. Então, a gente precisa pensar nisso, porque alguém que tem um corpo mais avantajado é tido como alguém que é feliz. Porque felicidade na Bíblia hebraica está ligado à mesa cheia, mesa farta. Então, o que seria uma mesa feliz? É a mesa do Natal, a mesa de Ano Novo, que é a mesa da ceia. Por isso que a ceia é o lugar de se alimentar feliz, porque é o momento em que você tem uma comida que tem além do que você precisa comer. Uma comida que dá para levar para casa. Quando você faz churrasco, é o momento das alegrias, porque você está comendo uma coisa que não é comum você comer sempre. Entende? Então, essa é a mentalidade hebraica para alguém que é feliz, que é farto. É mesa cheia. Então, exemplo, a gente fala assim, não, vou comer o melhor dessa terra. O cara está pensando que a Bíblia está falando de Hilux. Está pensando que está falando, sei lá, em morar em Arraial do Cabo, Arraial da Ajuda. Está pensando em morar como aqui na Ilha do Boi, na Ilha do Frade. Não, não é isso. A Bíblia está falando o seguinte, você vai ter muito para comer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa expressão faltará, aí em hebraico, ersá, sempre na Bíblia hebraica está ligada à alimentação. Então é o Deus que me nutre, é o Deus que me alimenta. E aí, ele me leva a pastos verdejantes. De novo, alimentação, águas tranquilas. Então, a ideia da Bíblia hebraica de estar dando essa informação que a gente precisa perceber, a gente precisa entender que na Bíblia hebraica, ser cheio ou você ser farto é alguém que tem uma mesa cheia. Então, felicidade para a Bíblia hebraica é igual ao quê? Felicidade na Bíblia hebraica é igual uma mesa repleta de itens. Por essa razão, Paulo tem a preocupação, quando escreve a carta aos 1 Coríntios, quando ele, no capítulo 11, ele fala sobre isso, sobre a ceia. Então, se você tem fome, come em casa, porque a mesa da ceia é uma mesa cheia de se fartar, mas é uma mesa das alegrias. Se só tem uma pessoa que come, só tem uma pessoa que se alimenta, como é que a comunidade é feliz? Não é feliz. Então, isso é importante. Gordura, na Bíblia hebraica, está ligado a alguém que é suficiente. Gordura, na Bíblia hebraica, está ligado a alguém que é feliz. Entende? Aí tem aqui, a escolha deste texto justifica-se porque ele descreve dois aspectos do mesmo hebraísmo, suficiente e sentimento. Já em Gênesis 41, aprendemos que as vacas gordas representam prosperidade e suficiência. Então, perceba uma coisa importante na Bíblia hebraica. O que é importante perceber? Que uma vez que o indivíduo está com um pasto verdejante, você tem umas vacas nutridas, não precisa ter quantidade de vacas. Você ter vacas gordas, que a Bíblia hebraica está falando, no caso do sonho lá, de José, ele está fazendo referência a algo muito singular. Está dizendo o seguinte, e virá um tempo de prosperidade. Prosperidade é igual criação gorda. Prosperidade é igual filhinhos gordinhos. É sério, isso que é a vitalidade. Porque se você tem a maioria passa fome, a maioria tem problema com a nutrição com pouca proteína, uma nutrição que você
Imagine no período de hoje, se você tem uma pessoa que não se alimenta muito bem e ela já tem vários problemas de saúde, imagine no mundo antigo como funciona isso aí. Se você não tem uma vacina, se você tem doenças que são recorrentes, entendeu? Exemplo, você vai ter relatos romanos de uma família que perdeu 10 filhos com uma febre de tifo. Então, você tem que perceber, no mundo antigo, o que eles estão falando que é fartura. Fartura está igual a um corpo avantajado. Por isso que você vai ver em relatos antigos que mulheres formosas não eram as mulheres como o pensamento grego, de um corpo natural. Não. No mundo hebraico, as mulheres formosas, quanto mais avantajadas eram. Se você for ver o registro da imagem que nós temos de mais ou menos 50 mil anos de Cristo, aproximadamente, que é uma imagem de uma deusa africana, você vai perceber que ela tem um corpo avantajado. As imagens que eram retratadas de mulheres no mundo antigo eram mulheres com seios fartos. Por que isso? Porque seios fartos era sinal de uma mulher que podia nutrir a sua casa. As deusas eram representadas sempre com seios fartos. Você vai ver, exemplo, o caso da deusa Diana, Artemis, conhecida no Novo Testamento, mas uma deusa muito importante na literatura grega, que era uma deusa com corpo com mais de 100 seios. Porque estar cheio de seios, estar com seios fartos, era sinal de alguém que está progredindo muito. Tanto é que quando eu quero falar do oposto disso, do antagônico à prosperidade, eu quero falar de perda, eu falo que eu tive um sonho que as vacas estavam magras. Entendeu? Então, gordura e estar magro são sinônimos de representatividade. E aonde entra o hebraísmo nisso? O hebraísmo é que ali não está falando de vaca magra, literalmente. Não está falando de vacas gordas, literalmente. Está falando do tempo de prosperidade. Mas eu uso a imagem. O hebraísmo é uma imagem para trazer uma verdade. Essa é a ideia no mundo antigo. É importante perceber isso para que você não fique pensando apenas que quando José está falando de vaca gorda é só vaca gorda. Não, José está falando de vaca gorda porque ele sabe do símbolo que isso é. Ele sabe da representação que isso é no Antigo Oriente Próximo. Isso seria tanto no período lá quando ele estava em Canaã, quanto no Egito, porque faz parte do mesmo pensamento, faz parte da mesma linha de pensar. Observe que ele fala assim, ó, eu vi feixes, tá? No sonho ele tinha feixes, e os feixes se curvavam perante um feixe. Isso é importante. Por quê? Ele não está falando de um galho, ele está falando de feixe. O feixe é símbolo, porque o feixe é uma quantidade exagerada de trigo ou de cevada que seja. Então ele está dizendo prosperidade. Falar de feixe é falar de prosperidade. Não é só os irmãos que se curvam perante ele. É os irmãos entendendo que mais próspero que qualquer um seria José. Essa é a mensagem. Essa é a ideia. Esse é o hebraísmo bíblico. Então, olha só que interessante. Consequentemente, a felicidade, enquanto as vacas magras representam necessidade, escassez, fome e tristeza. Então, toda ideia de fome, tristeza, escassez, necessidade, falta, alguma coisa que eu preciso, está linkada à vaca magra. Tudo que eu preciso referente a vacas gordas, no sentido de alguém feliz, alguém alegre, alguém cheio, alguém farto, alguém próspero, alguém rico, está ligado à questão de vacas gordas. Então, essa é a linguagem do mundo antigo. É importante perceber isso, que na hora de fazer uma interpretação, você vai perceber que o que José estava falando, o Egito vai chegar no nível que ele será o povo mais feliz, mais alegre da terra. Entende? Mas posso falar uma coisa para vocês? Isso é porque José está no Egito. Se José estivesse fora do Egito, a bênção ia acompanhar José. Porque aonde José estava, a bênção acompanhava ele. Entende? Então, isso é importante. Se vocês perceberem aqui, só para dar um detalhe, o que está acontecendo no texto é o seguinte: os irmãos empurraram a prosperidade dentro da casa. Quem é a prosperidade? A bênção está na mão de José. E os irmãos empurram a bênção para lá de fora. Quando você não sabe o que você tem em casa, você empurra para o lado de fora a bênção que Deus te deu. Quando você não sabe o que Deus colocou nas tuas mãos, você empurra a bênção de Deus para outro lugar. E aí, se os irmãos não recebem, o Egito recebe. Isso é importante. Mas vamos lá. Hebraísmo da felicidade e suficiência. Imagens como essas eram frequentes no crescente fértil. Crescente fértil, gente, deixa eu só desenhar aqui. Aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês. Vocês sabem que eu desenho muito bem, né? Eu sou formado em artes. E quem falar que é mentira, Deus não está usando vocês
fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu melhorar mais ainda. Deixa eu melhorar mais ainda. Ó, olha só que coisa chique. Isso aqui é Golfo Pérsico, a saída do mar. Aqui, ó, você tem Rio Tigres e Eufrates, tá? Tigre e Eufrates. Aqui você tem as civilizações que funcionam no meio desse Tigre e Eufrates, que é, você tem Babilônia, eu não vou escrever não, porque fica horrível escrever aqui, você tem Babilônia, você tem aqui a Síria, aqui você tem as regiões que a gente conhece como Ur, Nippur, Lagash e por aí vai. Entre meio nós temos a Mesopotâmia, meso em grego é meio, e Potâmia vem de Pótamos, que é o quê? Potâmia, meio, Potâmia, rios. Por isso que a gente fala hipopótamo. Hipo, cavalo, pótamos, rios, cavalo d'água. Aí, preste atenção, outra informação muito importante é que aqui você tem o Lago Vitória. Lago Vitória. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Tá dando para entender tranquilo? Juninho, tá entendendo tranquilo? Eu só mandar um link para um aluno aqui. Ele não conseguiu entrar. Tranquilo. Aqui, ó, eu tenho um livro aqui, ó. Gordos, Magros e Obesos, que introduz isso. É mesmo? Ai, que legal. Aí, ó. Só um minutinho, deixa eu só mandar para esse rapaz. Ah, conseguiu aqui, já conseguiu já. Show de bola. Vamos lá, voltando. Livro é de quê, Juninho? É sobre o quê? Esse livro aqui é contra a história da obesidade, né? Olha que legal. Aí introduz essa ideia das deusas, os períodos antigos, né? Então, a gente tem uma ideia, quando a gente vê esses filmes referentes essas lutas gregas antigas lá, dos gladiadores, cara, a gente tem hoje vários registros documentários, cara, sobre a questão que esses gladiadores não eram esses caras fortão, do bíceps, tríceps aí, não. Não era o cara que tinha barriga, tanquinho. Era os caras... o cara que era... avantajado. Isso aí, ó, olha lá. As imagens aqui da burguesia era só pessoas gordas, ó. Sim. Entendeu? É até aquela ideia de... nas novelas, né, cara? A ideia da mesa farta, né? Era a ideia só que você queria ter uma grande quantidade de comida. Então, quem era gordo, quem era obeso, era sinônimo de riqueza, de poder. Sim, exatamente. Então, assim, as mulheres belas do mundo antigo não é a ideia desse corpo escultural que a gente tem hoje. Não. A ideia do mundo antigo de mulheres belas eram as mulheres cheias, assim, cheinhas, né? Gordas. Uhum. Porque também estava ligado à questão de não só que ela era bem nutrida, mas também ligado a uma mulher que tinha capacidade de dar muitos filhos. Então, eles olhavam mais isso aqui, ó. Olhavam mais essa parte. Olhava assim e falava, opa, essa mulher consegue carregar bastante criança. Mais ou menos assim, cara. Loucura. Então, aqui, ó, para vocês continuarem vendo, aqui vocês têm Golfo Pérsico, Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates. Aqui você tem a estrutura do rio Nilo.
Rio Nilo. Nessa região aqui você tem um deserto, Líbio e Arábico. E aqui você tem, estou fazendo assim bem só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Não estou conseguindo acessar a sala virtual. O que está acontecendo? A conexão caiu. Só um minutinho, gente. Deve ser lá no telefone dela. Alguém pode responder lá? Ô, Laurindo, responde ela, por favor, aí no grupo. Fala com ela que está tudo ok, por gentileza. Beleza. Então, aqui do lado você tem deserto, tem 2 desertos, no meio você corta aqui com o rio Nilo, que corta toda a estrutura do Egito, ok? Deságua aqui no Lago Vitória, e aí você tem uma outra informação importante. Qual a informação? Nessa região nós temos o que nós chamamos de Canaã, Canaã fica por aqui, isso aqui, ó, a gente faz uma meia-lua entre essa região e essa região. Essa região é chamada de crescente fértil, porque é a estrutura do início das civilizações importantes da Bíblia, da região da Bíblia. Então, aqui você tem cortando tanto o Egito quanto a região babilônica, a Síria, e você tem cortando o Canaã. Então, isso aqui é chamado crescente fértil. Então, quando a gente fala, tá ligado a crescente fértil, nós estamos falando dessas regiões, dessa geografia. E é nessas geografias que a gente precisa entender o que o texto está querendo revelar para a gente. Que é nesse aglomerado de povos que, quando você falava essa informação, que você vai comer a gordura da terra, vai comer o melhor da terra, não é sinal que você vai ter um monte de carro, 1 trilhão de camelo, não é isso. É sinal que você vai ter mesa farta todos os dias. Deus é um Deus... Tanto é que o salmista diz assim, pode Deus preparar uma mesa no deserto. Por que pode Deus preparar uma mesa no deserto? Porque Deus pode levar fartura até em lugares inóspitos. É isso que o texto bíblico está querendo revelar. A bênção de Isaac sobre seu filho incluía a gordura da terra. A primogenitura está ligada a isso aqui. O que é gordura da terra? Esse indivíduo, ele nunca irá passar necessidade. Isso é gordura da terra. Então, gordura está ligado a felicidade, será sempre feliz e sempre vai ter o suficiente. Então, não é ter para jogar fora, é ter cada dia o seu pão de cada dia. Por isso que o povo no deserto era um povo rico, era um povo que deveria ser feliz, era um povo que era para estar suficiente. Porque no deserto você tinha maná e você tinha as codornizes que desciam para o povo. Isso é sinal de gordura, isso é sinal de felicidade. Então, gordura na Bíblia é sempre importante jogar isso aqui e perceber isso aqui. Exemplo, a gordura é colocada nos sacrifícios. Por quê? Porque isso está representando a felicidade, a alegria e a inteireza daquilo que você joga no altar. Aquilo que é completo. O altar está completo. Está completo. Porque você deu o melhor. Aí outra coisa interessante, Assim, pois, Deus te deu do orvalho do céu e da gordura da terra, e da abundância de trigo e de mosto. Opa, calma aí. Você já está dando da gordura da terra. Por que é que ele cita a abundância de trigo e de mosto? E por que ele está falando que vai dar do orvalho do céu? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma pessoa abençoada nunca pode ter o céu fechado sobre ela. Isso é importante. Você está aplicando muito. Não estou aplicando. Isso é a ideia. O que é um céu fechado? É um céu onde Deus está com raiva do proprietário e Deus não vai chover, não faz cair orvalho. Isto é, ele está dizendo que você será alguém que Deus vai deixar o céu sempre aberto. Alguém que vive feliz, alguém que vive o suficiente, é alguém que tem tanta comunhão com Deus a ponto de Deus não fechar o céu. Por que é que Deus fechou o céu no tempo de Elias? Porque Deus estava triste, Deus estava indignado no período de Elias. Então Deus fechou o céu. Fechar o céu e não ter orvalho nem chuva é sinal de um Deus, de novo, um hebraísmo. Deus vai fechar o céu, nem chuva e nem orvalho. É um hebraísmo dizendo o seguinte: não haverá prosperidade no seu reino. Seu reino não será próspero. É isso, é essa a linguagem. Não é necessariamente só chuva cair. Não é necessariamente só orvalho cair. É os armazéns chegar no período que não tem nada. Chegar ao período de fome, de escassez, que você não tem nada para comer. O que adianta ter prata se você não tem terra que cresça semente? O que adianta ter ouro se a sua terra não produz mais nada? Não adianta nada. Entendeu? Ninguém come prata e ouro. Eles são moeda de troca.
Só que como é que você faz escambo se você não tem nada para comer? Tanto é que a viúva apresenta e fala assim, ó, é a última vez, eu vou comer e dar ao meu filho e a gente morre. Essa é a mentalidade do antigo. Orvalho está linkado, toda vez que aparece orvalho na Bíblia, está linkado à prosperidade. Prosperidade por quê? Porque o céu está aberto para mim. Deus abriu o céu. Céu fechado, céu de bronze, é um céu que Deus não faz nada descer. Outra coisa, gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Ele está explicando, isso aqui é um paralelo. Oi? Oi, alguém falou alguma coisa? Opa! Ninguém falou nada, não? Então tá bom, voltando. Então, orvalho do céu é um hebraísmo, é isso aqui, para falar que a pessoa é próspera, rica. Se você não tem orvalho do céu, se o céu está fechado, igual no período de Elias, é sinal que Deus não está com você, Deus está indignado com você. E aí ele fala gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Por quê? O povo vive do trigo, e isso é importante. Ele não falou cevada, falou trigo. Cevada, pão dos pobres, trigo, pão dos ricos. Só que mesmo o rico plantava cevada, tanto para vender, quanto tinha período que você não tinha trigo, porque a cevada, ela cresce e frutifica em períodos diferentes do trigo. Então ele estava dizendo o seguinte, que você vai ser tão próspero, que você vai ter trigo e mosto o tempo inteiro. Ele não fala uva, ele fala mosto, ele fala vinho, isto é, processado. Ele já está falando do processo, porque ele está dizendo que quem Deus abençoa, ele já vai ter trigo o suficiente e a uva dele não vai estragar. A uva dele se tornará resultado de mosto, resultado de vinho. Isso é, vinho novo. Sempre vai ter vinho novo. Na tradução ARA, omite o hebraísmo da gordura da terra. Então, ao meio da revista atualizada, ela não coloca. Traduzido por exuberância da terra. Mas não é bom traduzir por exuberância da terra, porque às vezes você não compreende que aqui está falando de uma gordura. E a gordura é importante compreender ela no Antigo Testamento sempre como prosperidade. Gordura no Antigo Testamento sempre está ligada à prosperidade. Ao seu outro filho Isaac diz, longe dos lugares férteis da terra. Traduz lugar fértil. Só que se você já traduz como lugar fértil, é bom. Só que você não percebe que quando aparecer gordura de novo, está falando de fertilidade. Então é importante, às vezes, o tradutor ter essa noção para quando traduzir, para deixar repetir o termo. Gordura, 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 porque repetindo o termo, você pega a informação. Não é só um lugar fértil, é um lugar de felicidade. É um lugar de alegria. Tá bom? Vamos lá. Almeida, revista atualizada, traduz. Por longe dos lugares férteis. Voltando aqui, só para vocês pegarem aqui, ó. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Isto é, o que isso quer dizer? Para um, você tem uma bênção extraordinária. Para outro, você tem o quê? Falta, céu fechado, o céu está fechado, e a terra não vai produzir o quanto deve produzir. Olha a maldição que Deus mandou sobre Caim. A maldição sobre Caim é, a terra está maldita por causa de Caim. Isto é, você planta na terra e ela não vinga o que deveria vingar. Porque quem tem sangue de irmão nas mãos, a terra, ele pode andar de uma terra para outra, só que a terra não produz o que deveria produzir, porque está com sangue de irmãos. Quem tem prazer na morte, quem tem prazer em tirar a vida, quem tem prazer em acabar com o outro, nunca viverá céu aberto. Nunca viverá uma terra que produz. Come, mas não se farta. Planta, mas não planta e não cresce o suficiente que plantou. Sempre a terra está dando uma lição para ele. Era para você ter mais, mas como a tua mão está suja de sangue, você vai viver assim. Era para viver melhor, mas como você vive na ânsia de tirar a vida do teu irmão, você vai viver dessa forma. A terra não produz o que deveria produzir. Há uma inquietação. Há uma inquietação, o cara é inquieto. O cara é inquieto. Por que está inquieto? Ele está inquieto porque a bênção de Deus não repousa sobre quem tem sangue nas mãos. Então vamos lá. Longe dos lugares férteis da terra, sobre a tua habitação. A prosperidade sobre Israel, restaurado incluía a prosperidade e riqueza dos sacerdotes. Presta atenção. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. Opa, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Os sacerdotes chegarão um tempo que não viverão a vida escassa mais. Os sacerdotes vão chegar em um tempo em que a vida deles será uma vida de gordura.
A alma deles serão fartas. A alma deles será alegre. Por que a alma deles será alegre? Como é que o sacerdote se alimenta? Ele se alimenta com o resultado do que vem no templo. O templo voltará na sua grande exuberância. Chegará um tempo em que os sacerdotes viverão só daquilo que sai do altar. O altar será o suficiente para enriquecer tua casa, fortalecer tua casa. É isso que o texto está querendo dizer. O que quer dizer que os sacerdotes terão uma vida próspera e afortunada. Já deixei aqui para vocês. No que diz respeito ao aspecto sentimental, a gordura era considerada para os judeus, então, sede dos sentimentos, por estar intrinsecamente relacionada com as entranhas, enquanto o sangue é relacionado com a sede da vida. Então, quando eu falo na Bíblia, no Antigo Testamento, que alguém está farto, está gordo, está ligado a isso aqui, ó. Felicidade, alegria. Quem é alegre? Aquele a qual Deus abriu os céus. Aquele a qual Deus fez que a terra dele brotasse, tivesse vida. Continuando. Por isso, no cerimonialismo levítico, quase sempre ocorre a junção entre sangue e gordura. Isso aqui é bonito, hein? Enquanto o sangue representa a expiação, a gordura representa a celebração pelas riquezas ministradas ao ofertante. Então você tem que ter na oferta sangue e tem que ter gordura. Por que tem que ter sangue e gordura? Sangue é uma entrega da vida total e a gordura é o resultado da felicidade que você está em levar para o altar. Porque eu não posso ir para o altar e dizer assim, eu entrego a minha vida, mas cadê a alegria? Cadê a alegria? O altar tem que trazer alegria. O altar tem que trazer para você um sentimento de paz, porque eu entreguei no altar. Quando você fala, eu entrego a minha vida a Cristo, eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego a minha vida ao altar, eu tenho que sair do altar com um sorriso nos lábios. Eu tenho que sair dali alegre. Por que eu preciso sair dali alegre? Porque eu preciso representar e mostrar que o altar não tira. No altar eu entrego e o altar me devolve muito mais do que eu tinha. Entende? Gênesis 4:4, a gordura separada ser oferecida à divindade. A gordura, por certo, representava momentos festivos e alegres. Olha isso aqui. Isso aqui é na oferta de Abel. Qual a diferença da oferta de Abel e de Caim? É que na oferta de Abel tem gordura. E gordura representa a alegria do sacrifício, a alegria do altar. Deixa eu só mostrar uma coisa legal para vocês aqui. Ó. Presta atenção. Vou mostrar aqui. Deixa eu tentar abrir, né? Essa Bíblia aqui que demora uma vida para abrir. Vocês estão vendo aí, gente? A Bíblia, o texto, estão vendo? Sim ou não? Sim ou não? Fala para mim. Sim. Ok. Ó, versículo 3. Aconteceu, deixa eu colocar em hebraico também, que eu mostro a vocês. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí isso aqui é importante. Porque olha só. Você tem em hebraico. Vai riquetz e amim, né? E aconteceu, e vindo um tempo distante, no caso assim, no fim de uns tempos, o que ele faz? O Caim, esse camarada aqui, ele vem da Radamá, da terra, e ele oferece para Deus uma minha. O que é minha? Minha é presente. Minha é presente. Então, não é só uma oferta, é um presente. E eu faço uma pergunta para vocês. Presente, Deus pediu esse presente para Caim? Deus pediu um presente para Caim? Caim me deu um presente? Deus pediu para ele? Me deu uma oferta? Presente não se pede. Presente se dá porque você se sente grato. Só que tem um problema. Caim vai levar um presente, só que não leva um presente devido. E às vezes a gente aqui no Brasil tem uma cultura seguinte, a pessoa te entregou um presente, por mais que você não gostou do presente, você não fala nada. Mas Deus não é assim. Na cultura do céu, na cultura de Deus, se você der um presente, mas eu só quis dar um presente, Deus não pediu, mas eu quis dar. Então, mesmo se você quis dar, não coloque qualquer coisa no altar. Aí tem a diferença do presente que ele vai dar, e Abel olha e fala, também vou dar um presente. Já que Caim deu, vou dar um presente também. Só que o que ele faz? Aqui, ó. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Epa, perceba uma coisa. O texto diz assim, ó, no fim dos dias, Caim trouxe uma oferta. Só que quando diz de Abel, diz outra coisa, ó, trouxe das primícias, isto é, o texto está fazendo aqui, é só a gente se entender, não precisa forçar o texto. Isso aqui é um jogo narrativo. Então, o jogo narrativo, eu preciso entender dentro de uma construção.
Se eu falo que a irmã Deise trouxe uma oferta para o altar, e depois eu falo, o Laurindo trouxe as primícias do rebanho. O que eu estou querendo dizer? Que a oferta que o Caim trouxe não era primícia. Porque eu dei ênfase a primícias que o Laurindo trouxe. E aí eu falo assim, e da gordura deste. Isto é, ele trouxe. Oi? É, Tá uma falhando. pergunta. Opa, tá falhando. Fala de novo, por gentileza. Posso fazer uma pergunta? Claro, com certeza, sem dúvida. Seria correto dizer que Deus primeiro olhou para Abel, depois para a oferta? O texto fala, e olhou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Seria isso? Perfeitamente. Perfeitamente. Ele olha primeiro para Abel do que para a sua oferta. Porque primeiro ele olha para o coração alegre que levou a oferta. Caim foi tipo assim, vou dar um presente. Só que, exemplo, ele levou no fim dos dias, Miquetes e Amim, né? Parece o Urashi, que é um comentarista judeu, fala assim, ó, ele trouxe de restos que sobrou. O resto que sobrou. E vocês lembram que é o seguinte, lá no futuro, o resto que fica na árvore é dado para as pessoas passam, os pobres pegam lá. Os pobres pegam o resto que cai da árvore. Os pobres que pegam o resto que fica. Então, o que ele leva? Ele não leva um coração sincero para a oferta. Ele acha que só entregar para Deus é o suficiente, mas não é isso. Deus primeiro olha para Abel e para a sua oferta. Então, o coração de Abel é igual que ele levou para o altar. É igual. Primeiro, o que é primeiro, e gordura, felicidade. Então, gordura na Bíblia está ligada à felicidade. Então, ele leva para o altar algo que o deixa feliz. Ele é feliz na entrega. O Caim, ele entrega alguma coisa que, tipo assim, tô levando lá. Beleza, ó, deu o dia de eu dar minha oferta na igreja, vou dar minha oferta aqui. Você coloca no altar a oferta lá. Você vai dar o dia, mas você vai lá e coloca lá. É o dia, é dia 10, tá? É dia 5, é dia, sei lá, qual dia. Então você vai aquilo, mas não tem prazer, não tem alegria na alma. Então não tem gordura nesse sentido. Porque gordura é a representação daquilo que traz felicidade. Tá bom? Você não vai separar da carne, a gordura da carne, para entregar no altar. Você entrega com tudo. Então, o texto está dando ênfase. O texto, é isso que o texto quer mostrar para a gente. A ênfase que é dada. Um não tem alegria no altar, o outro tem alegria no altar. Um traz qualquer alimento para o altar e o outro traz primícia. Aí a pessoa, mas não está escrito que ele trouxe qualquer um. Filho, entenda o jogo narrativo. Tá? Entenda o jogo narrativo. Quando eu falo bem assim, ó, eu chego para você e falo assim, ó, gente, vamos lá, pensa comigo, eu quero que vocês respondam. Se eu chego e falo assim, ó, o Juninho faz um aniversário, fala, gente, o bolo acabou. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O bolo acabou. Eu estou querendo dizer o quê? Acabou a festa. Acabou. Entenderam? Exemplo, olha só, presta atenção. Jesus, o vinho acabou. João capítulo 2. O que eu estou dizendo? Acabou a alegria, acabou a festa, seria isso? Não é só acabou a alegria, acabou a festa. Naquele momento, quando vai apresentar isso para Jesus, você diz assim, ó, Jesus, a festa acabou, porque sem vinho não tem festa. Então, assim, acabou o vinho, acabou o bolo, acabou a festa. O que estaria acontecendo naquele momento? Eles iam tomar a última taça lá, o último copo de vinho, e ir embora para casa, acabou. Isso era vergonha. É ir embora sem ter terminado a festa. Porque a festa tem um cronograma. Você não consegue trabalhar com o cronograma todo, aí está a vergonha. Nossa, fulano de tal fez uma festa lá, não durou 30 minutos. É aí que está a vergonha da festa. Fulano de tal foi, rapaz, foi fazer um casamento, fez um casamento lá, rapaz, não durou nada. Então, é o jogo narrativo que tem que ser entendido. Quando o camarada escreve, ele não quer que você tenha assim, a palavra A é igual a. Não, não. Ele quer que você entenda o que ele está dizendo. Porque se você tem um texto, você tem que escrever tudo para que você entenda o que está no texto, você não faz. Pronto, o cara não quer que você pense. Então o texto não é escrito só para o passado, o texto é escrito para hoje. É para quando quem pegar o texto olhar e falar assim: entendi o que ele está dizendo. O cara pegou o cereal, ele pega o cereal do final e o cara pega da primícia. Então ele está jogando um paralelismo. O que é esse paralelismo aqui? Ó? Vou explicar para vocês agora. Ó. Aqui, ó. Vou pegar para vocês. Ok. Vou pegar outro, para que vocês entendam que é a mesma estrutura.
Ok. Vamos lá. 4, Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Ok? Aí fala, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Está corrigindo. Do seu rebanho. E da gordura deste. Opa! E agora está aqui, e agradou o Senhor de Abel, e da sua oferta. Então, é simultâneo. Eu agrado dele e agrado a oferta. Ok? E mais importante do que a oferta é quem ofertou. Porque se você tem um coração verdadeiro, não tem como você ofertar porcaria. Salmo 1. Salmos 1. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São como palha que o vento dispersa. Então ele está fazendo uma análise antagônica. É um paralelismo antitético. Aqui é o justo. Aqui é o justo. Ele quer que você entenda. Você não precisa escrever todas as palavras no texto. E aqui é o injusto. O injusto. Então, o justo está fazendo comparação. Quem é como árvore? Ele aqui é como árvore. E ele aqui é como o quê? Ele é como palha. É a diferença que ele está fazendo. Então, é preciso entender o jogo narrativo. O que o jogo narrativo quer dizer? Que quem é justo, ele é fincado no chão, tem estabilidade e tem vida. E quem não é justo? É como palha, que não presta para nada. Quem é como palha, não tem serventia nenhuma. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa, jogo narrativo. Ele não quer te explicar. Ah, mas você não está dizendo que o Caim ele trouxe coisa ruim. Está dizendo sim. Só você entender o paralelismo que está fazendo. A estrutura do paralelismo. Ok. Dito isso, vamos voltar para o nosso texto. Então, Caim, quando oferece sem alegria. Já Abel oferece com alegria. Isso é um hebraísmo. Ele oferece com alegria. E aí está o resultado. Felicidade e suficiência estará na vida de Abel, porque ele entregou com alegria. Não é à toa que Paulo vai falar sobre isso lá em Coríntios. Sobre dar com alegria. Vamos lá? Por isso, tá claro aqui, gente? Fica alguma dúvida? Irmã Deise, esclarecido a dúvida? Sim, professor. É porque assim, o seu microfone está falando, não sei se você está no fone, deve estar no fone, deve estar dando umas intermitências, aí está falhando bastante. Mas pode perguntar. Tá? Não. É porque eu estou pelo celular, deve ser isso. Mas eu entendi. Entendeu, né? Mas pode perguntar. Se caso desse ficar difícil, pode mandar esse texto aí, eu leio aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pode perguntar se vocês quiserem. Esse negócio não. Não me interrompe, não. Pode perguntar. Ah, eu vou interromper para você. Não, pode perguntar à vontade. Então, vamos lá. Voltar para o nosso slide. Por isso, aqui, tararau, ocorre a junção entre o sangue e gordura, que eu falei para vocês. Enquanto o sangue representa a expiação, a gordura representa uma celebração pelas riquezas. Gênesis 4, a gente já leu aqui, para vocês viram. Não sabemos ao certo se a gordura passou a representar os sentimentos devido à prescrição os sentimentos, pois a restrição é que o ofereça no sacrifício pacífico a gordura, e que sobre ou cobre as entranhas. Isto é, em Levítico 3, Levítico é o livro do quê? Levítico é o livro dos Kohanim, né, dos sacerdotes, explicando tanto para o sacerdote como para o povo como deve oferecer um sacrifício. Observem, Gênesis, início da história da criação, Êxodo, início da história do povo de Israel, tá? Levítico, eu ensino como o povo deve adorar. Porque não adianta ter um tabernáculo se o povo adora do jeito que quer. Então, em Êxodo, você tem a criação do tabernáculo. Em Levítico, tem o ensinamento de como usar o tabernáculo. Porque o mesmo Deus que pede para você construir uma casa para ele, é o mesmo Deus que te ensina como você deve adorar ele. Porque eu não vou para o tabernáculo adorar do jeito que eu quero. Eu adoro dentro dos padrões em que Deus me deu para me adorar a ele. Isso é importante entender. Então, assim, eu não invento tipo de culto. Ninguém inventa tipo de culto. Ah, não existe para Deus, não existe negócio de culto assim. Não, foi na hora. Não existe culto que foi na hora. O culto para Deus é preparado. Por essa razão, Levítico é essa estrutura. É um culto que é organizado. Tá? Culto que é organizado. Culto vem da ideia de organização. Culto vem da ideia daquilo que é preparado.
Então, você percebe que no culto a Deus ele fala, a oferta tem que ser assim. Porque se fosse dessa forma, Deus não tinha a ideia de animais puros e impuros. A ideia de animais puros e impuros é Deus dizendo, esse aqui eu aceito, esse aqui eu não aceito. Então, colocar gordura sobre o altar e colocar a gordura das entranhas, colocar a gordura que vem de dentro, jogar no altar, é a representação daquilo que me traz prazer. O altar não pode ser, exemplo, se você terminar de pregar e falar, nossa, cara, eu não aguento mais isso, essa Bíblia. Nossa, tem que ir na igreja todo dia. Nossa, que cansativo é isso. Não pode ser assim para você. Servir a Deus não pode ser um fardo. Servir a Deus tem que ser alegria. Tá? Então, ele fala, o meu fardo é suave. O jugo é leve, o fardo é suave. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso por a razão simples. Tem que gerar prazer. Se a igreja não te gera prazer, você tem que aceitar Jesus de novo. Você precisa conhecer Jesus Cristo de novo. Porque tem que te gerar alegria. Continuando. As entranhas, vísceras contidas no abdômen, por serem internas e ocultas, muitas vezes cobertas pela gordura, representavam os sentimentos. Assim é dito que a ternura, o afeto e a compaixão brotam das entranhas, significando da alma, do íntimo. Então, por essa razão que você vai ver na Bíblia hebraica, a ideia de entranhas está ligada a sentimentos. Exemplo, quando o homem diz assim, ouvi a tua voz e temi. E vi que estava nu escondido. A palavra temer que aparece ali em hebraico é a palavra que está ligado a problemas intestinais, como alguém que defeca de medo. Porque mexer com as entranhas é mexer com aquilo que é. Exemplo, você tem muita. Para e pensa. Você passa perto do objeto amado, né? Principalmente quem está apaixonado no início ali do relacionamento, está apaixonado, e aí você sente um friozinho na barriga. Entende? Exemplo, quando a gente prega, geralmente assim, rapaz, dá um friozinho na barriga ainda, né? Quando a gente prega e tal. Porque aquilo é tão importante, gera uma responsabilidade tão grande, que ainda te gera um friozinho na barriga. Entende? Isso é muito importante, porque você linka isso ao senso de que você tem, o senso de importância que você dá àquela coisa, àquele objeto. Então, ir para o altar, pegar das gorduras da entranha, é pegar aquilo que ainda te move. Pegar daquilo que ainda traz alegria à tua alma. É isso, é entranhas aqui. A mente está ligada a isso aqui. Por exemplo, você sentiu arrepio, sentiu frio na barriga. Nossa, que frio na barriga. Então eles achavam que os sentimentos vinham daqui de dentro, da barriga. Você sente frio na barriga. Basicamente, quando você tem alguma coisa, o medo, aonde que mexe? Mexe nas suas entranhas. Então, calafrio, então começa nas entranhas. Então, uma oferta a Deus tem que vir das entranhas, tem que vir de alguma coisa que mexe, que move você. Portanto, é provável que a gordura, ao representar sentimentos, seja uma metonímia de uma figura já considerada. Isto é, a gordura é símbolo do todo. Isso. Você tem a gordura. Quando você fala gordura na Bíblia, você está falando do todo. Eu falo gordura para representar o todo. Então, a gordura é o símbolo do todo feliz e do todo entregue. Quando eu levo gordura para o altar, eu estou levando o todo para o altar. Quando eu levo, olha só que importante, quando eu levo o todo para o altar, eu estou levando a gordura, estou levando a felicidade, a alegria. Isso chama-se hebraísmo bíblico. Uma palavra, ela não tem um poder. Se você pesquisar o que significa a palavra gordura no dicionário, não vai ter sentido nenhum para a Bíblia hebraica. Não vai ter sentido nenhum para o Antigo Testamento. Então, para ter sentido para o Antigo Testamento, é entender o hebraísmo que está por trás, a informação que está por trás daquela palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Esse texto é muito lindo. É o texto de Jesus
quando está no Getsemane e Judas aparece. Jesus, porém, lhe disse, amigo, rode sus epen auto retaire. Retaire, a palavra usada para amigo. Então, quando Jesus utiliza a palavra para amigo, para Judas, ele não utiliza a palavra filho. Não utiliza. Ele utiliza essa palavra aqui, ó, retaire. Por que ele utiliza retaire? Porque a palavra retaire em grego não é amigo, no sentido de amigo que nós temos hoje. A palavra retaire em grego era uma palavra utilizada no mundo grego e no mundo romano para as mulheres que eram tidas como amantes. Olha que coisa linda. As amantes, as mulheres que tinham lá, os caras do Senhor, eles às vezes faziam o quê? Eles iam para uma outra região, para uma outra cidade, para outro lugar, para ter relacionamentos com as amantes. Deixavam a esposa em casa e ter relacionamento com o amante. Então, quando ele fala retaire, ele fala que Judas, quando ele chega com um beijo, que é interessante que ele chega com um beijo catafilei, ele chega com um beijo que gruda, um beijo que cola. E quando ele dá aquele beijo grudento, ele não dá um beijo de amigo, como um servo, porque é assim que você fazia. Exemplo, tem aqui o rabino, você colocava a mão no ombro dele, a mão direita na direita, a mão esquerda na mão da esquerda, e dava um beijo. Quando você beijava o indivíduo, beijava o seu rabino, você mostrava para ele o quanto você apreciava. O beijo é sinal de apreciar. Só que ele dá um beijo, e Jesus não chama ele de amigo filei, ele chama ele de retaire. Retaire é um amante. Você faz comigo como se faz com as amantes. Você não tem eu como de verdade. Eu não sou teu esposo de verdade. Eu não sou teu de verdade. Na verdade, você está comigo aqui, mas você está com a corda que está junto com você. Então, uma palavra, ela não tem significado quando você não entende o conceito dela. Uma palavra, ela só tem significado quando se passa, perpassa pela mentalidade da época. Porque amigo para nós é amigo. Então, Jesus chamou Judas de amigo. Não, Jesus deu uma repreensão em Judas. Entendeu? Meu amigo, meu retaire. Não, não é filei. É amigo no sentido de alguém que é falso, alguém que não é verdadeiro. E essa palavra, ela aparece aqui, ó, outras vezes na Bíblia, no Novo Testamento, na Bíblia grega. Ela aparece só 3 vezes. Não aparece nenhuma vez na Septuaginta, que é a versão grega. Só aparece no Novo Testamento. É uma palavra que sai da boca de Jesus. Aparece em Mateus 20, verso 13, para o quê? Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo uns denários? Opa! O dono, o proprietário de terra, na parábola de Jesus, está falando com um cara que está agindo de má fé, chamando ele de amigo, chamando ele de retaile. Você é falso. Você é como um amante. Finge ser, mas você não é verdadeiro. Aí ela aparece em Mateus 22, versículo 12. E perguntou, amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial? Isto é, o camarada entrou na festa sem a veste de festa. Ele não chama ele de amigo. Ele fala, tu é traidor, tu é mentiroso, você é falso. Tu entra em uma festa que deve ser uma festa que deve estar vestido com esse tipo de roupa e você não está vestido apropriadamente. E aí, essa palavra aparece em Mateus 26, 50. Aparecendo para Jesus, falando para Judas. Olha que coisa importante. Se você usa a palavra amigo, você não conhece o conceito dessa palavra aqui. Essa palavra tem um conceito mais pesado. No Antigo Testamento, a gente está trabalhando de hebraísmo, mas aqui a gente poderia trabalhar com uma palavra que ela tem um peso no idioma dela. No nosso não tem peso nenhum. Que parece que você assim, mesmo assim ele chama de amigo, e que não sei o quê. Não, ele não está chamando de amigo. Ele está chamando de falso. Ele está dando uma repreensão dura. Ele não é mestre? O Judas não chamou ele de mestre? Então, como mestre, eu estou te ensinando que você está errado. Esse é o jogo narrativo do texto. Ficou claro, gente? Sim, sim. Professor, uma dúvida. Sim. Esse sentido aí tem alguma coisa a ver quando Jesus fala da última Páscoa lá, da questão do bocado molhado, ou traz sentido diferente? Tem um sentido. Porque é um amigo que não é. Tanto é que assim, ele comeu da ceia e o diabo entrou nele, Satanás entrou nele. Entendeu? Então não é verdadeiro, não é de verdade. Que amigo que ele é. Agora, quando aparece para o João, o discípulo, que é o amigo, quando aparece para Lázaro, não, a palavra é diferente. A palavra que aparece lá é de amigo de verdade. Amigo íntimo, amigo próximo. Tanto é que é uma das palavras intercambiáveis no Novo Testamento para amor, para alguém que ama de verdade. Ali não, ali aparece uma palavra de repreensão. Entendi, porque
no contexto aí de cultura, a questão do bocado molhado tem alguma coisa a ver com isso também, não é? Ou não? Então, o De bocado algo para molhado ser alguém especial. é algo especial. Na verdade, é o seguinte: aquele que coloca a mão comigo no prato, porque você tem o pão. Exemplo, se você tem 12 pessoas sentadas, vamos pensar 12 pessoas, vamos pensar 13. Né? Jesus estaria, então, 13, vamos pensar só 13. Você tem 13 pessoas. Quem está do lado divide com o outro. Isso mostra o lugar onde Judas estava. Entendeu? Então você tem, de um lado, um que deita a cabeça no peito de Jesus. Então, quem está aqui deitando a cabeça de Jesus, e do lado quem está Judas. Ele está num lugar de destaque. Então você tá, vamos colocar aqui à direita tá João e da esquerda tá Judas. Jesus está no meio. E aquele que coloca a mão comigo no prato, isso é, aquele que está comendo comigo do lado. Que aí ele pega o pão que foi passado, você quebra o pão, foi passado o pão, você molha. Entendeu? Então é o seguinte, Judas está num lugar de destaque, Judas está no lugar de quem é próximo. Mas na verdade ele é distante. Entendi. Entendeu a ideia? Então, isso é a concepção do Novo Testamento, a concepção de mesa judaica. De novo, se você não consegue, se você não entende, não concebe na tua cabeça como é que funcionava essa questão de pessoas importantes, tanto é que Jesus diz assim, ó, quando vocês entrarem na reunião, não vai para o lugar da frente, porque pode ser que tem alguém mais importante que você e você tem que sair. Então, ali, o justo é um lugar importante, um lugar de destaque. Só que mesmo estando no lugar de destaque, ele não é uma pessoa de destaque. É uma repreensão. E aí você vai ver, se do lado tem alguém que deita, se do lado tem um amigo de verdade que deita, do lado tem um fingido que deita, está próximo. Se do lado tem alguém que é verdadeiro que deita a cabeça sobre ele, do lado tem alguém que é de mentira. Então, sempre você vai ter, entre Cristo, vai ter um de verdade e mentira. Entre a cruz, tem um ladrão que é de verdade e tem um que é de mentira. Em que sentido? Um que se converte e outro que vai lá e fala que eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Então, percebe? Sempre do lado de Jesus vai ter um divisor. Andar com Jesus sempre terá um divisor. Quem anda com Jesus precisa entender que existe um divisor. Existe sempre quem trai e existe sempre quem é de verdade. Sempre tem um amigo e sempre tem o hater. Tá? Então, sempre vai ter quem é de sincero e quem não é. Então, andar com Jesus é andar com uma espada que divide lados. Não tem como andar com Jesus e não ter lado. Sempre, quem anda com Jesus terá lado. Quem anda com Jesus, ou ele vai estar no lado da justiça ou da injustiça. Quem anda com Jesus sempre vai estar no lado da verdade ou está no lado da mentira. Não tem como. Não tem como dizer assim, eu sou sem lado, eu sou apolítico. Não tem como você ser apolítico. Você tem que tomar uma decisão. Ah, não, eu não quero meter isso aí porque não tem nada a ver com isso aí e tal. Não tem como não ter lados. Não tem como fazer parte das duas panelas. Você faz parte de uma, você faz parte da outra. Não existe gente sem lado que anda com Jesus. Então, voltando, espero que tenha ficado claro, a questão do peso da informação, que é para a cultura da época, tá? O peso da informação para a cultura da época e o peso para a nossa cultura. Irmã Érica, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Entendemos, pois, que os escritores sagrados, a gente chama de escritor sagrado de agiógrafos, tá, gente? Agiógrafo. Agiógrafo. É o termo técnico para escritor sagrado, agiógrafos. Então, se você for ler em alguns textos mais acadêmicos, vai estar assim. Hagio é sagrado. Em grego, sagrado. E grafo vem de escrever, escrita. Então, são escritores sagrados. Então, entendemos, pois, que os hagiógrafos procuravam expressar-se utilizando-se do dinamismo de sua língua, isto é, e cultura. E cultura. Não leia a Bíblia pensando que com o dicionário de português do Aurélio lá você vai resolver seus problemas. Você vai, talvez, aprender palavras novas. É importante saber português para ler melhor o texto, ok. Mas para entender o texto, com o dicionário em português você não vai conseguir resolver isso, não. Tem que ter um dicionário bíblico. E aí você tem vários, tem um dicionário da Bíblia, que é um dicionário, não é tão caro, deve ser uns R$180. Aí quando eu falo não tão caro, gente, é porque é barato mesmo, tá? E dicionário bíblico bom é muito caro. Principalmente em outro idioma. Tem dicionário aí bíblico aí de outro idioma aí que custa, sei lá, $500, tá?
Eu mandei esse dia no grupo aí, dicionários aí, livros aí de R$ 3.000. Livros pequenos, tá? De um assunto, não é de um assunto completo. Então, assim, você compra aí o dicionário da Bíblia, que é um dicionário barato, bom, tá? Muito bom esse dicionário da Bíblia, vale a pena vocês comprarem. Um tem uma capa verde com cinza, tipo um preguinhos assim, muito bom esse dicionário. Tem o dicionário Vini, também serve para você usar bastante coisa, dá para você tirar bastante coisa. Wycliffe, né? A gente fala Wycliffe, Wycliffe, é bom também, dá para você utilizar, tirar bastante informação. Então, tem que ter um dicionário bíblico, tem que ter um dicionário bíblico. A gente já não tem muito recurso em português quanto à questão de estudar algumas coisas bíblicas. E aí, se você ainda não compra nada, fica ruim. E cuidado com essas interpretações. Não, só o texto. Eu mostrei para vocês na aula passada. Essa ideia é só o texto. Leia, porque na cultura e na língua pode mudar. Acabei de mostrar para vocês aqui agora. A irmã Érica, que também prega. É interessante depois você voltar, tá, irmã? Para ver essa aula, o início da aula, para você perceber uma questão que eu expliquei sobre o amigo. A ideia de amigo na Bíblia, lá no Novo Testamento, quando Jesus está chamando Judas de amigo. Continuando. Em vez de confiar no sentido dos termos, aos valores táticos da língua. Então, assim, não está preso. Ela vai ter um sentido diferente a partir do seu tempo. Porque a língua, ela tem isso aqui, ó, dinamismo. A língua não é estática. O que significava há anos atrás, significa hoje. Por exemplo, quando a gente fala assim hoje nos hinos, você nos hinos, hoje você tem um significado, mas vós me ser, da onde partiu essa palavra você, ela tinha um significado totalmente de respeito. Chamar alguém de vós me ser era chamar de senhor, de forma muito respeitosa e carinhosa. Agora, você hoje tornou-se meio vulgar. Então, quando alguém canta no hino você, na sua mente você já pensa no você hoje. Você não pensa no vós me ser, como era a origem da língua. Tá bom? Então, você saiu de um tronco linguístico de respeito e carinho. Tá bom? Então, assim, você. Professor, não gosta mais de Jesus de você, não, de Deus de você, não. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Isso mostra um dinamismo da língua, que você hoje tem um sentido vulgar. A gente, nem meu pai eu chamo de você, vou chamar Deus de você. Entendeu? Então, a gente tem essa ideia hoje, que a palavra você tem um sentido mais coloquial, um sentido mais informal das coisas. Quando eu quero chamar alguém de forma respeitosa, um senhor, um juiz, eu chamo ele de senhor, né? Vossa Excelência, e por aí vai. Só que o hino, ele, não sei se essa é a ideia, mas você está se retratando de uma linguagem de você mais antiga, no português, no português de Portugal, no português utilizado no período, como a gente pode dizer, no período colonial, né, que se usava assim. Por isso, substantivos abstratos como alegria, felicidade, poder e domínio eram substituídos por termos concretos. Opa, isso é importante. Por que isso é importante? Porque você não tem na Bíblia hebraica a ideia de felicidade, escrito felicidade, gente. Você não tem alegria como alegria só. Porque me mostra alegria. Você não consegue mostrar alegria no mundo. Você consegue mostrar alguém sorrindo e aí você fala que a pessoa está alegre. Então, quando você vê essas palavras na Bíblia, você tem que tentar interpretar como é que eles entendiam o que era alegria para eles. O que eles entendiam o que era felicidade para eles. Entende? O que eles entendiam o que era felicidade para essa pessoa. Exemplo, você tem lá uma palavra importante na Bíblia. Ó. Trava tudo aqui, isso aqui é uma benção. Oxi, vamos embora. Travou tudo aqui agora. Então, olha só. Você tem em Gênesis uma palavra importante que é a palavra quando ele utiliza para o sábado. Ele vai utilizar descanso. E aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui que está agarrando. Deixa eu ir aqui para... Vamos para cá. Vamos para cá, vamos para cá. Vamos para cá que é melhor. Exemplo.
descanso, descanso e sábado estão interligados em hebraico. Por que descanso e sábado estão interligados em hebraico? Sabe que, ao invés de eu falar sábado, eu utilizo a palavra descanso e eu estou mostrando que tem um dia para isso. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas observe uma coisa. Qual é o hebraísmo? Ao invés de eu falar simplesmente sábado, eu falo que o sábado está ligado ao Shabat, que é descansar. E descansa em hebraico está ligado a um dia. Isto é, você tem uma palavra, que ela tem no mínimo dois sentidos. Primeiro, sábado tem o sentido de descanso, porque é o único dia que o pessoal tinha para descansar. E segundo, você tem uma palavra representada ao dia, que é um dia da semana, que é o sétimo dia. Então, quando você faz essa memória, uma palavra, ela tem sentidos diferentes. E quando essa palavra sábado aparece no texto bíblico, qual é a preocupação dela? Ela está mostrando que ali é o sétimo e ela está mostrando que ali é um lugar de descanso. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso entender o que para eles era essa informação. Não é o que para mim é a informação. O que para eles era a informação. Para mim, a informação pode ser uma coisa. Sábado é sábado. Sábado é só um dia. Não, sábado não é só um dia. Sábado é um dia de descansar. Então, gordura é só gordura. Não, gordura não é só gordura. Gordura é igual a felicidade e alegria. É igual a paz. É igual a mesa cheia, a mesa farta. Continuando. Os judeus usaram constantemente a antítese para designar a virtude em contraste com a fraqueza, a sabedoria em oposição à loucura. Isto é, isso aqui é um método, a gente vai aprender isso, tá? Nas aulas, bem para frente, a gente vai aprender sobre paralelismo hebraico, poética hebraica. Nós vamos ter uma aula sobre poética hebraica. Cara, a coisa mais linda do mundo. Você vai ler os salmos assim de uma outra forma. Então, a poética hebraica trabalha com antítese, assim como você do justo e do injusto. Exemplo, na antítese, você tem fraqueza, fraqueza e força. Você tem sabedoria em oposição à loucura. Isto é, quem é o sábio e quem é o louco? Loucura não quer necessariamente dizer alguém que é doido, sai na rua gritando igual um doido. Não, não quer dizer isso. Loucura na Bíblia hebraica é alguém sem noção, é alguém sem miolos, é alguém sem raciocínio lógico. Isso é o louco. Por isso que o louco dirá que não há Deus. Quem é que diz que não há Deus? No Salmo 51, o louco, o sem miolos, o sem noção, o que não é sábio. Então, o Salmo 51 está falando em oposição a quem é sábio, porque só uma pessoa que não é sábia, só uma pessoa que não raciocina, só uma pessoa que não é lógica, consegue dizer que não há Deus. Isso é louco. Isso é ser loucura no Testamento. Entende? Então, é importante perceber isso, que a Bíblia hebraica está tratando a loucura e a sabedoria na mesma linha. Só que para fazer o quê? Uma antítese. Para mostrar que uma palavra é antagônica à outra. Então você vai ver as virgens loucas e as virgens prudentes. As virgens loucas não trouxeram azeite reserva. As prudentes trouxeram azeite reserva. Então a sábia, o que é ser sábio aqui? Sábio é ter a capacidade de discernir que uma coisa que eu tenho pode acabar. E para não acabar, eu levo reserva. Então, sabedoria na Bíblia hebraica, e tanto no Novo Testamento, está ligado à capacidade de discernir. O sábio é aquele que está aqui no presente, mas olha para o futuro. O louco só olha para o presente. O louco anda olhando para os próprios pés. Tem uma expressão que eu aprendi quando eu estava dirigindo, é o seguinte, ó, não dirige nos pés, tá? Não dirige para os próprios pés. Isso é, não dirige só pensando agora. Dirige pensando lá na frente. Dirige olhando lá na frente. Então, loucura, na Bíblia está dizendo alguém que olha para o agora. Porque no momento de perda, você fala assim, ó, cara, Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Se Deus existisse, não estava acontecendo aquilo. Você só olha para os pés. E se você é uma pessoa que é sábia, você olha para o futuro. Então, quando as moças vão, as prudentes é quem? Aquelas que falam, já pensou se o noivo demora? Já pensou se derrama meu azeite? Já pensou se acontece alguma coisa? Então, é melhor levar azeite reserva. Essa é a oposição. Não é imprudente. E olha só que legal isso aqui. Tem uma informação muito importante. Mateus 25. Aqui, ó. Versículo 2.
5 delas eram nécias e 5 prudentes. Morai. A palavra que aparece aqui é morai. Essa palavra morai, que aparece em grego, ela é importantíssima. E se você observar, ela só aparece em Mateus. Ela não aparece outra vez. Só que essa palavra, em grego, ela é um reflexo de alguém que perde a consciência do futuro. Perder a consciência do futuro é igual a alguém que é louco. Aqui, essa palavra morai, aqui em grego, ela reflete alguém que está preso no mesmo. Alguém que é incapaz de olhar o futuro. Tanto é que, traduzido aqui, traduzido em inglês, né? Segundo Baumgartner, segundo Baumgartner é do hebraico. Segundo Dunker, ele traduz como estúpido. Então, é o estúpido, é o sem noção. É isso que ele está dizendo. Não está pensando nesse doido que a gente pensa hoje, nesse louco que a gente pensa hoje. Mas louco nessa pessoa sem noção, seria isso, traduzindo. Então, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos lá. Aqui, Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, olha só, que legal. O paralelismo, ele vai fazer isso, ele vai montar a estrutura do não e sim. Então, quando você for ler o Salmo, você tem que ler assim. Se você ler o Salmo correndo e só querendo tirar a aplicação para a mensagem, você não percebe que ele mesmo já está te dando a aplicação da mensagem, o próprio Salmo, porque ele trabalha assim, ou ele vai ser, informações serão parecidas, ou as informações serão opostas. Então, você tem amor e ódio. Então, quando aparecer isso, amor e raiva, amor e contenda, amor e dissensão, você tem que prestar atenção nisso. Ele está te dando uma informação. Assim, respectivamente, esses contrastes ilustram uma realidade através da enunciação do oposto, especificamente quando se trata de questão de conduta, seja ela moral ou religiosa. Na poética hebraica, chama-se paralelismo antitético, é o que eu disse para vocês. Pois a primeira linha poética entra em franca oposição com a segunda. O segundo verso faz agudo contraste com o primeiro. Você tem isso em Gênesis, vou mostrar para vocês agora. Em Gênesis 1, no princípio criou Deus faz a terra. Então, não precisava escrever o restante. Não precisava escrever o restante. Porque ele já criou os céus e a terra, está tudo criado. Aí o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e havia. Ele está explicando o que ele criou. Então, do versículo 2 para baixo, é a explicação da criação. Ele faz a estrutura no versículo 1, e o versículo 2 ele está tecendo, explicando o que foi feito no versículo 1. Observe a mesma coisa em Salmo 23, porque a estrutura é poética. A estrutura é poética. Salmo 23, ou o Salmo de Davi, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, beleza. O Senhor é pastor e nada falta. No versículo 2, para baixo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto a... Tudo isso aqui é a explicação do primeiro versículo. Então, quando você lê, você tem que ler o seguinte, entendendo que o primeiro versículo já é tudo o que precisa ter no capítulo inteiro. É tudo que precisa ter no Salmo 13 e é tudo que precisa ter no Gênesis 1. Porque o restante só está comentando o que o primeiro versículo está dizendo. Então, qual é essa análise? A análise dissertativa. Ele está dissertando o que foi feito no primeiro. Você coloca um tema, depois disserta. Isso é a estrutura de poética hebraica. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Então, para a gente fechar, é só para vocês entenderem. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela... Manhã. Isso aí. Então, você tem o paralelismo. Noite e manhã. Aí, a gente que é pregador vai falar assim, então o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, tem certeza. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo períodos. Ele está dizendo períodos. Ele está dizendo, à noite pode vir o choro, como pela manhã pode vir a alegria. Isto é,
ele está falando que para essas fases da vida, você tem períodos. Período da noite como tristeza, e a noite representando a tristeza, representando períodos de infortúnios, e manhã sendo a representação de coisas boas. É isso. Então, qual é o hebraísmo aqui? Ó? O hebraísmo aqui é noite, é período de tristeza, não interessa se essa noite é de manhã, não interessa se essa noite é de tarde, essa noite é um período. E manhã é um período. Então, você tem um período de choro, mas também você tem um período de alegria. Então, você tem choro, é o paralelismo para alegria, e você tem noite, paralelismo para manhã. É isso que está falando. Então, é certo que na noite tem choro, mas é certo também que na alegria vai ter uma manhã na tua alegria, ou vai ter uma alegria na tua manhã. É isso que ele está trabalhando. Ele está falando assim, ó, o choro pode durar, pode ser que dure, e não sei o que lá, mas de manhã. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, manhã é um período. Eu não sei qual é o período. A noite é um período, pode ser de manhã, tarde, madrugada, não interessa. O que interessa para ele é o seguinte, assim, ó, a noite é dor. A noite é um período de dor. Quem é que não viveu a dor? A noite é um período de dor. Quando é que termina essa dor? Não sei. Ele está dizendo que você vai chorar. Poxa, gente, quem perdeu um ente querido só chora à noite e de manhã você está alegre? Faz sentido isso. Você acha que o cara que escreveu isso aqui, ele não tinha noção? Não, não pode. Não, não. Ele está dizendo o seguinte: a noite é um período. Você vai chorar uma perda de um relacionamento, vai chorar a perda de uma vida financeira estável, vai chorar a perda de um ministério que talvez não deu certo os investimentos que você fez. Você vai chorar, você vai ter uma noite na tua vida. Só que é o seguinte, mas pela manhã, isso é, vai também ter um período. Ele está dizendo que a vida não é só tristeza. A vida não é só tristeza. Isso é importante, porque ele começa dizendo, vai ter tristeza e vai ter alegria, mostrando que não só tem tristeza na vida, mas também tem alegria. Imagina se ele tivesse feito ao contrário. Vai ter alegria, mas também não vai ser só alegria, vai ter tristeza. Ele fecha de forma muito sábia, dizendo que a vida ela é formada de alegrias e tristezas. É isso que ele quer falar. Ele não quer dizer que você está impune de sofrer e de ter tristeza e ter alegria e só em uma noite. Não, não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você vai ter um período intenso de dor. Intenso de dor. Anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, é proposital isso aqui. É proposital escrever dessa forma. Aí ele faz a antítese. Então, quando você vê na Bíblia pai e mãe, filho sábio e homem sensato, alegre e despreza, anoitecer e manhã, choro e alegria, é um paralelismo antitético. Isso é, um está falando em detrimento ao outro, e um está contrapondo o outro, dizendo pai e mãe, filho sábio e homem sensato, mostrando que o filho sábio e tem o filho que é insensato. Por que você não coloca aqui filho insensato, mas coloca homem sensato? Porque a partir do momento que você começa a ser um filho louco, um filho rebelde, você deixa de ser filho, torna-se uma pessoa comum. Porque geralmente o que acontecia, segundo a lei de Deuteronômio? Você mandava embora de casa. Quando o filho dava problema demais, você mandava ele embora. Ele era apedrejado. Então você não é tido mais como filho, é tido apenas como homem comum. Então é importante entender essas linguagens da Bíblia para que você entenda o que o texto está dizendo. Porque senão você vai ter compreensões equivocadas. Tá? Vai ter compreensões equivocadas. Jesus próprio corrige isso quando fala da morte de Lázaro. Lázaro está dormindo. Mas como assim está dormindo? É porque dormir para a literatura do mundo antigo era pensar o quê? Era entender que está falando da morte. Da morte. Não é? Não tem nada a ver com o sono da alma. É morte, porque dormir é o seguinte, dormir acabou. As suas percepções acabou. Aqui. Então, ele está dizendo isso e ele corrige assim. Então está dormindo só. Não está dormindo só, ele está morto. Ele corrigiu os discípulos. Tá bom, gente? Ok? Ficou claro? Deu para entender? Sim, sim. Então tá bom. Então, na próxima aula a gente volta e a gente termina essa parte de hebraísmo e nós vamos falar, na próxima aula, vou trabalhar com vocês, sobre erros hermenêuticos textuais. Que é aqueles textos que a gente lê e quando a gente observa
Lembrando, um exercício com 10 exercícios, treinando, fazendo exercício. Não percam de fazer exercício. Façam todos os exercícios, para que vocês consigam ir melhorando. Os 10 exercícios são tudo sobre hebraísmo bíblico, para vocês ir fazendo lá. Vai fazendo, tá lá na partinha chamada exercício, hebraísmo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe a todos nós. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Deus abençoe o nosso dia. Amém.